Ninguém pode ser definido por uma palavra só. Ninguém. E o nosso mundo, resolveu facilitar as coisas rotulando. Rotulando pessoas, rotulando produtos. E de fato, quando nós rotulamos um produto, é sempre muito bom. Você chega numa farmácia e tem um produto lá, está rotulado, fica fácil, você vai ao mercado. Os rótulos dos produtos são importantes. Mas os rótulos nas pessoas depreciam aquilo que nós verdadeiramente somos. Quando nós tentamos definir alguém por um rótulo institucionalizado ou criado por nós mesmos, nós deixamos de ver aquela pessoa no seu real e passamos a vê-la a partir do rótulo que nós colocamos nela. Por exemplo, você já pensou assim, às vezes quando chega alguém, você fala, ixi, já vem aquela pessoa difícil. É um rótulo que a gente coloca. Ixi, já vem aquela pessoa complicada. Ixi, já vem aquela pessoa chata. E o que acontece? Naturalmente, a gente passa a conviver com essa pessoa a partir do rótulo. As nossas concepções passam a ser a partir daquele rótulo. E quando nós fazemos isso, então o nosso olhar para as pessoas, ele fica defeituoso, ele fica apequenado e ele fica discriminatório. Porque eu já não olho mais para você como um indivíduo. Eu olho para você como alguém que errou no passado e carrega um rótulo. Isso modifica a forma como eu lido com as pessoas. Porque mesmo alguém que tenha sido difícil em algum tempo e depois conseguiu se fazer uma cartaz e mudou de vida e agora já não é mais o mesmo, mas eu continuo olhando essa pessoa como alguém difícil, chato e complicado. Isso também diminui o outro e diminui a nós mesmos, porque o rótulo, na verdade, diz muito mais sobre o meu jeito de ser do que de fato o que o outro é. Porque o outro não é o que eu digo que ele é, o outro é o que ele é. O outro é o que ele é. E o mundo está cheio de rótulos. E as pessoas são rotuladas de vários modos e de várias maneiras. Antigamente, por exemplo, costumava-se rotular alguém, por exemplo, olha o crente. Olha o crente. Olha o católico. Olha o evangélico. E aí vão rotulando. E mais recentemente as pessoas vão sendo rotuladas das mais diversas maneiras. Eu não preciso nem de falar aqui, né? Que a gente já sabe. Olha o batista, olha o pentecostal, olha isso, olha aquilo, olha esse, olha aquele. E isso a gente vai diminuindo as pessoas e diminui o nosso olhar. E é uma forma de nós colocarmos todos debaixo de uma mesma régua. E não é que os outros fazem isso com a gente também faz com os outros. A gente também termina fazendo isso porque é um conceito social que vai se alardeando, e a gente vai olhando as pessoas dessa forma. E aí a gente está hoje aqui para celebrar a ceia. E se tem um lugar onde a ceia carrega rótulos, ou melhor dizendo, se tem um lugar que carrega mais rótulos possíveis dentro de uma comunidade cristã, é na hora da ceia. Então, por exemplo, a gente mesmo vem para a ceia e começa a dizer, será que eu posso? Será que eu não posso? Eu sou digno? Eu não sou digno? E aí a gente olha para a gente e começa também a olhar para o outro, né? Olha o indigno pegando o pão, ó. Olha o pecador pegando o vinho. Olha aquele irmão que só anda errado pegando
Olha aquele que vota não sei quem querendo tomar a ceia. E a gente começa a esse olhar, e é um olhar de juízo, de julgamento, e a gente começa a fazer esse tipo de criar esse tipo de sociedade e de encontros. E aí tem um exemplo bíblico que é da igreja de Corinto. O apóstolo Paulo fundou uma igreja na cidade de Corinto. E essa foi uma igreja muito grande, muito forte, uma igreja que possuía muitos dons, uma igreja de muita gente eloquente, de muita gente inteligente, e uma igreja assim, com muitos ministérios. No entanto, era uma igreja com muitos problemas. E essa igreja nos ajuda, as cartas do apóstolo Paulo a essa igreja, nos ajuda a entender e a compreender algumas questões relacionadas a esse momento que nós chamamos de momento de ceia, de Santa Ceia do Senhor. E eu queria ler com vocês um pedaço dessa parte dessa carta, que é 1 aos Coríntios, capítulo 13. Perdão, 1 aos Coríntios, capítulo... Quem sabe? Quando Paulo fala sobre a Santa Ceia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, não é verdade? 1 aos Coríntios, capítulo 11, eu vou ler do verso 27 ao verso 34. Paulo diz assim: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Contudo, sendo julgados pelo Senhor, somos disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em juízo. Como é que funcionava a ceia na igreja de Corinto? Em primeiro lugar, provavelmente acontecia como a igreja que a Gabriela foi lá em Goiânia, que tem ceia todo encontro. A igreja primitiva também fazia assim, e a igreja de Corinto. Então, todas as vezes que eles se reuniam para comer, eles então aproveitavam aquele momento para ceiar. Mas o que eles estavam fazendo? Eles marcavam um encontro, chegavam nas suas casas, e cada um levava do que podia levar, melhor. Os ricos que tinham mais chegavam primeiro, comiam tudo, faziam sua mesa particular, comiam tudo que havia. Os outros que chegavam depois, que eram mais pobres, e normalmente o pobre provavelmente tinha mais dificuldade de chegar na hora, chegava depois, já não tinha mais nada para comer, porque eles já haviam selecionado os seus grupos e cada um comia por si. E ninguém esperava o outro, ninguém dava a mínima atenção para o outro. E aí comiam suas refeições e depois disso pegavam o vinho, o pão e celebravam a ceia do Senhor. E aí o apóstolo Paulo escreve para eles e vai dizer: olha, eu não tenho nenhum motivo de louvor pelo culto de vocês. O culto de vocês faz mais mal do que bem. Olha que coisa interessante. Quando um culto faz mais mal do que bem, o que é melhor? Não ir para o culto. Se o culto está fazendo mal a você, e o Paulo está dizendo, esse culto de vocês não tem nada a ver com o culto do Senhor Jesus, não tem nada a ver com a ceia do Senhor Jesus.
Por quê? Porque vocês estão preocupados com o que vão comer, com o desejo de cada um de vocês, em suprir a necessidade de cada um. Vocês não sabem esperar uns aos outros, não sabem repartir. Vocês comem, quando os outros chegam já não tem mais nada, e aí ficam sem comer, ficam sem oportunidade, é tudo aqui dividido, há divisão entre vocês. E lá no início da carta, Paulo já tinha dito, aí na igreja de Corinto há muita divisão. Tem uns que dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro. É uma divisão enorme. É gente selecionada para tudo quanto é lado. E ele está dizendo, não. Conquanto vocês tenham vinho, tenham pão e tenham a liturgia, mas vocês não celebram a ceia. Porque vocês não pensam uns nos outros. Havia um problema na igreja de Corinto, que não era o problema de pão, não era problema de vinho, era problema nos relacionamentos. Eles praticavam essa seleção de pessoas, se dividiam em grupos. E aí o apóstolo Paulo está chamando a atenção deles e dizendo, é como se não tivesse culto. E aí a gente pode dizer, bom, mas a nossa ceia hoje não tem nada a ver com a deles, né? É verdade. É muito diferente da forma que eles faziam a ceia. Mas um princípio fica. Havia um problema neles que era um problema no coração. O problema de rotular as pessoas. O problema de dizer, não, você não senta na minha mesa porque você é de tal grupo, você é de tal grupo, você é do grupo de Pedro, os de Pedro senta com Pedro. Imaginem vocês, a gente programando um jantar, aí programa o jantar, cada um traz as suas coisas, aí na hora de repartir esse jantar, aí senta os grupinhos. Grupinho A, grupinho B. Ó, aí tem uma placa, aí você chega, bem-vindo ao jantar, procure o seu grupo. Era mais ou menos isso a igreja de Corinto. Bem-vindo ao jantar, procure o seu grupo. E o Paulo disse, não, isso aí faz muito mais mal do que bem. Então, quando é que começa a ceia? A ceia não começa quando nós pegamos o pão e o cálice. A ceia começa quando nós olhamos para o outro. A ceia não começa na hora do culto da ceia. A ceia começa na maneira como nós chegamos e na maneira como nós olhamos uns aos outros. Essa é a ceia do Senhor Jesus, que é o lugar onde Ele convida todos nós a sentarmos à mesa. Não como perfeitos, não como dignos, não como alguém que está pronto. Não. Sentarmos à mesa como alguém que está no caminho, como alguém que está precisando, como alguém que está sendo restaurado, como alguém que não entendeu tudo, mas está caminhando, como alguém que não conseguiu vencer todas as coisas, mas está no processo de crescimento, está diante de Deus, como alguém que consegue enxergar o outro, também vivendo no mesmo lugar e na mesma situação que você está vivendo. Portanto, quando nós entramos nesse sistema do mundo de rotular as pessoas e dizer, ó, você é isso, você é aquilo, né? Você é dessa ideia partidária, você é dessa ideia partidária, você é dessa ideologia, você é dessa ideologia, e aí nós sentamos juntos e achamos que pode haver comunhão, olhando uns para os outros assim. Não há comunhão nisso. Não há graça, não há manifestação de amor. Porque quando Jesus nos convida a sentar à mesa, Ele convida cada um de nós como somos. Vocês se lembram da mesa de Jesus no dia da ceia? A última ceia de Jesus? Era traidor, era gente que não tinha entendido muita coisa, era gente que se achava o tal, era gente que não se achava, era gente que tinha entendido tudo errado, era gente que indigna de estar ali, mas estavam todos. E Jesus se reuniu com todos e sentou com todos à mesa. E serviu o cálice a todos. Porque a ceia do Senhor é esse lugar de cura, esse lugar de reconciliação, é o lugar de mudança de olhar, de mudança de visão, de mudança de vida, de comportamento. E pararmos de olhar para as pessoas a partir dos rótulos que nós colocamos nelas.
Então, por exemplo, se eu fosse viver rotulado pelas coisas difíceis que eu já fiz, já pensou? Chegou o pecador miserável. Chegou o pecador miserável. Já pensou você sendo rotulado pelas coisas que você fez e não deveria ter feito? E as pessoas só te olharem assim? Não é ruim? Não é péssimo? É péssimo. E aí, da mesma forma em que eu olho, o outro olha para mim. E aí a gente pega o pão, pega o cálice, troca o pão e o cálice, mas não consegue olhar no olho. Não consegue. E o Senhor Jesus está dizendo, isso não é ceia do Senhor. Isso é só comer e beber. E o Paulo chega a ser jocoso aqui, né, no final, porque ele diz assim, por que vocês não comem em casa? Você não tem casa? Não, para fazer isso, faça na casa de vocês. Para comer cada um por si, se é só você por você mesmo, coma lá na sua casa, faça lá com você, não precisa se reunir com ninguém. Mas se você quer comunidade, se você quer comunhão, então não viva assim, a partir desses rótulos. E eu considero como isso é difícil no mundo em que nós vivemos, que as pessoas tendem a sempre fazer isso. Então você é o rebelde. Você é o rebelde. E vai ser eternamente rebelde. E Jesus está dizendo, não, o caminho para nós de fato celebrarmos a ceia do Senhor é quando nós derrubamos por terra esses rótulos. Isso é tão perigoso para a nossa fé, isso é tão perigoso para a nossa experiência, para a nossa espiritualidade, isso nos derrota e isso nos mata. E a gente fica vivendo uma fé disfarçada e rotulando as outras pessoas. O apóstolo Paulo então diz para eles, discirna qual é o movimento que me ajuda a não ficar rotulando. Ele diz aos irmãos lá da igreja de Corinto, discernam o corpo do Senhor Jesus. Se vocês aprenderem a discernir o corpo do Senhor Jesus, pronto, vai acabar doenças em vocês, que ele disse, há muitos entre vocês que estão doentes, fracos, e uns que já até morreram. Por quê? Porque não aprenderam a discernir o corpo do Senhor. E quem é o corpo do Senhor? Somos nós. Somos nós. Então nós somos membros do corpo do Senhor. Nós fazemos parte da igreja. Quando nós celebramos o corpo de Cristo. E cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, cada um tem as suas fragilidades. E a gente nunca sabe, irmãos, a gente nunca sabe como o Espírito Santo está trabalhando na vida de alguém. Às vezes a gente diz assim, aquela pessoa não está caminhando, parece que não progride, mas a gente não sabe como o Espírito Santo está trabalhando na vida de alguém. A gente não sabe como ele está mexendo nas entranhas do coração de alguém. Por isso que às vezes chega alguém assim, de repente você, nossa, essa pessoa mudou. Meu Deus, o que foi? Foi o Espírito Santo, mas o Espírito Santo já estava ali, há muito tempo trabalhando. Quando dá o start, aquela pessoa vem à luz. Então ele diz, olhe para o outro com amor. E você também. Não chegue para a ceia do Senhor dizendo, não, esse mês eu fui bem, esse mês eu posso, esse mês eu estou legal, né? Esse mês eu fui santo, esse mês eu não pequei, esse mês eu fui sensacional, palmas a mim, a glória é para Deus, mas palmas a mim também, porque eu fui bem, eu consegui, Ele disse, não, quando a gente vem assim, a gente já olha para o outro. Olha aquele fraco, só fique caindo aquele fraco. Chegou o fraco. Paulo diz, não, chegou o irmão. É fraco, mas é o irmão. Escorrega, mas é o irmão. É feio, mas é o irmão. Não parece comigo, mas é o irmão. Dá muito trabalho, mas é o irmão. É irmão. É muito difícil essa pessoa, mas é irmão. É irmão. Mas o outro faz isso comigo, mas você tem que corrigir o seu olhar.
sempre corrigir o nosso olhar. Então a ceia do Senhor começa nesse momento em que nós olhamos um para o outro, olhamos e vemos Cristo no outro, olhamos e vemos a face do Senhor no outro, olhamos e conseguimos perceber a dignidade do outro, porque é em Cristo que nós nos tornamos um, é em Cristo que nós vencemos e destruímos todas essas ideias humanas de rotular pessoas. Então, se você foi rotulado um dia, esqueça isso. Eu já fui rotulado. Eu, quando era rapaz na igreja, esse tipo 15, 16 anos, 14, 15, 16, o meu apelido era Pardal. Então, nós tínhamos um diácono na porta da igreja, o irmão Aparício, ele colocava apelido em todo mundo. E o meu era Pardal, né? Pardal, Pardal, Pardal. O outro era Leleão, o outro era não sei o quê. E aí um dia naquela época, começou assim o corte do cabelo que os homens faziam, era o cabelo partido ao meio, era a moda. Você partia o cabelo assim, uma parte para cá, outra para lá, né? Mas isso para aqueles cabelos bem lisos, né, e tal. E eu fui lá com meu cabelo crespo e fiz também. Aí partiam para cá, outro para lá. A primeira vez que eu cheguei na igreja, né, colocaram o meu apelido de livro aberto. Parecia de fato um livro aberto assim. E aí fiquei carregando o rótulo de livro aberto, o livro aberto chegou, né? Assim, não me fez mal, não. Estou só contando isso aqui como graça, nunca me fez mal, não. Mas os rótulos fazem mal, né? Se carrega uma pecha, algo assim que marca você, e às vezes as pessoas brincam jocosamente, às vezes você até ri, mas no fundo você chora. No fundo te fere. Às vezes até você não reclama, fica quieto, faz ali de simpático, fica de boa, mas no fundo aquilo... Então se magoou o seu coração, também magoou o coração do outro. Eu determinei há muito tempo na minha vida, já tem muitos anos isso, não chamar ninguém pelo apelido. Eu não chamo, a não ser que a pessoa diga assim, não, eu gostaria que você me chamasse assim. Aí tudo bem. Mas quando chega alguém, como é que é seu nome? Meu nome é... Qualquer um apelido lá, Perneta, eu sou o Perneta. Não, mas como é que é seu nome? Não, Perneta, todo mundo me chama de Perneta. E eu insisto, não, meu nome é Raimundo. Mas você tem problema com ser chamado de Raimundo? Não, pode ser, eu posso chamar de Raimundo, eu prefiro o Raimundo do que o Perneta. Porque às vezes a gente não sabe, às vezes a pessoa acostuma com aquilo ali, mas no fundo, ele se sente diminuído, se sente ultrajado, se sente, né, menor diante dos outros. E às vezes, um perneta, por que alguém chama o outro de perneta? Que deve ter algum problema na perna, obviamente. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre isso de um modo muito maior, de quando a gente chega e começa a identificar, está ali o espiritual, ou, né, está ali o mais santo, está ali o menos santo, menos espiritual, né? Ele diz, não, enquanto houver isso entre vocês, não tem ceia. Enquanto houver esse tipo de rotulação, vocês não vão conseguir sentar à mesa verdadeiramente. Então, o nosso exercício é discernirmos o corpo do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. E aí coma do pão e beba do cálice. Então você não precisa chegar diante da mesa do Senhor dizendo, eu sou o pior. Não, eu não deveria estar aqui. Não, eu sou indigno. Não, a mesa do Senhor é para você. A ceia do Senhor Jesus é para você. Não interessa em que condição você esteja. Só Deus sabe. Só Jesus Cristo sabe. Então, quando fazemos assim, o nosso olhar muda, a nossa visão se amplia, que a gente consegue ver a nós mesmos diante do Senhor como dignos, não por nós, mas dignos da graça do Senhor, e os demais também que estão caminhando, também no mesmo olhar,
que eles são dignos, são irmãos, são pessoas que estão assentados à mesa de Cristo juntamente com a gente. Amém?